Aí, o que acontece? Por que eu sempre volto dos slides? Porque agora que a gente vai entender uma parada que é muito louca, né? Que é a parada aqui da nossa... Deixa eu só botar o apontador. Entender como a questão funciona da hérnia de disco, por que a maioria dos policiais tendem a ter hérnia de disco, e o que eu estou falando? Eu não vou ficar falando de algo, é da teoria, não, o estudo mostrou isso. Cara, o estudo é muito bom, porque o estudo é a ciência comprovando, mas eu quero ir de fato nas fontes, então a gente vai trabalhar direto com as fontes. Então aí eu disse para vocês na aula passada, né, sobre a questão daí da compressão axial. Aqui é compressão axial, então é aquela carga, né, da gravidade de cima para baixo, e o que leva a maioria das pessoas a terem uma hérnia de disco. E aqui a gente visualizou, mostrou-se os pontos que encontra. Tudo bem, aqui a gente está falando de questão da coluna lombar. E o que é uma hérnia? Aí a gente definiu a hérnia. O que é a hérnia? Vamos só entender o que é hérnia de disco, né? Ou hérnia discal. Então, extrusão, né? Momento de saída ou deslocamento daquele núcleo pulposo do disco que está ali entre as vértebras. E aí tem uma fissura nesse anel e ele acaba mesmo que derramando aquele líquido pulposo ou perdendo aquela parte da cartilagem. Então, esse deslocamento pode resultar na compressão das raízes, que são os nervos. Aí a gente tem vários nervos raquidianos porque vem da região do raque, e eles são distribuídos para o sistema nervoso. A maioria das pessoas, quando tem essa compressão da hérnia, além de muita dor, então sente aí formigamento, sente algum tipo de paralisia em algum dos membros, seja ele na região superior ou na região inferior. E a maioria das hérnias, como a gente sabe que é coluna, né? Que é coluna vertebral, então sempre aí se encontra na cervical, torácica ou lombar. E aí tem esse tipo de deformidade. Também tem os graus, né? Tipo de hérnia. A depender do grau, na maioria das vezes é só medicamentoso, ou na maioria das vezes é que nem foi minha mãe agora na segunda-feira, que precisou realmente fazer uma cirurgia, retirar um pouco aí daquele líquido pulposo e colocar um enxertozinho. E aí a gente viu essa questão aqui desse vídeo, aí, como é que acontece esse derramamento do líquido pulposo, cartilaginoso, e aqui a gente identifica aqui, é uma fissurazinha, vem derramando esse líquido, aí vai ter contato de uma vértebra com outra, e aí na maioria das vezes, contato dessa vértebra com a outra aqui embaixo, galera, acaba afetando o sistema nervoso, né, que são os nervos, e são as terminações nervosas, como também aqui a parte da medula. Então, na maioria das vezes, a depender do grau de uma hérnia, gera um bico de papagaio, pode comprometer aqui uma medula. E como for o tipo de hérnia, a depender do alto grau, se não houver um processo cirúrgico, muitas pessoas acabam ficando até paraplégicas por perda do movimento devido a essa compressão. E aí vem agora a parte que a gente começa a mostrar o que é a realidade. Então, por que a maioria dos policiais tendem ou podem ter uma hérnia de disco acentuada na região lombar? Não sei nem se o Bahia chegou, mas ele acaba realmente virando modelo. Então, olha só, vamos pensar agora, pensa aí, cervical, que vocês viram, torácica e lombar, e a gente viu a questão de uma compressão. Turma, olha como vocês trabalham, o que vocês carregam o tempo inteiro. Então, por que eu estou falando o tempo inteiro? Porque na maioria das vezes não é 1 hora, não é 2 horas, não é 3 horas. Passa a ter muito mais tempo do que 6 ou 7 horas, a depender aí, como o Bahia fala, do briefing, da operação, entretanto. E aí a gente traz esse tipo de imagem. Aqui já é o Bahia, né? Qual era a ideia aqui, como eu falei para vocês na aula passada? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui com ele nesse dia foi colocá-lo numa balança. Coloquei ele numa balança sem o equipamento, né, sem esses equipamentos aqui, e aí a gente analisou o peso dele. Logo em seguida, eu pedi para ele, coloca todo o equipamento que você trabalha. Ele, eu sou explosivista, levo muito material, eu tenho uma mochila que deve pesar aí quase 15 a 20 quilos, e realmente, meu cachorro, vem cá. Latiu meu cachorro, foi mal.
Pesa quase 15 a 20 quilos, todo o colete com armamento, e eu pedi para ele para que ele identificasse para mim qual eram as posições de descanso. Então, mais uma vez, o que a gente pode notar aqui? Mais um peso aqui acentuado, além do colete, mais uma mochila pesada. Então, galera, olha só, será que esse fator, tanto dessa mochila aqui atrás, o Bahia está utilizando, mais o peso do colete e esse peso frontal, além também do armamento, vocês não acham que está gerando uma compressão de cima para baixo, aumentando ainda mais uma compressão entre as vértebras? E aí o que foi que eu pedi para ele em seguida? Olha só, mostra para mim qual é a forma que você tenta ou você consegue descansar alguma posição que o teu armamento ele te dê um melhor conforto, né? Porque essa posição aqui a gente sabe que pode levar a uma síndrome do túnel do carpo, nesta região. E aí ele foi me mostrando alguns pontos. Eu falei, pô, Bahia, mas aqui você vai ficar assim o tempo inteiro? Ele fez, cara, muitas vezes eu não consigo ficar aqui justamente por causa dessa compressão. E quando eu pedi para ele se ajustar, né, colocar todo o equipamento, ele de fato colocou grande parte do equipamento dele e ainda faltou algumas outras equipamentos para poder ser utilizado, mas colocou todos os carregadores, o fuzil também estava totalmente carregado, o colete que ele usa, o cinto, a região lateral, tirou ainda algumas coisinhas aqui, e olha só que ele não estava 100% completo. E aí ele para me mostrasse uma posição que seria mais confortável, que não provocasse tantas dores na coluna, não houvesse tanta compressão. Ele falou, cara, o momento que eu consigo descansar é esse aqui, para que não prejudique a minha coluna, onde ele consegue colocar a base da mochila dele encostada em algum lugar, em uma parede, uma árvore ou algo do tipo, e tentar amenizar essa pressão que tem aqui. E aí o que eu tinha dito também? Qual é um dos grandes segredos, né? Que pelo menos aqui um peso, uma sobrecarga alta que já acontece na região do colete, na parte frontal, qual é a tendência do Bahia aqui? O ombro ficar rodado para frente, e aí ele jogar esse corpo para frente, o que vai acontecer aqui? Uma grande hiperlordose e também uma grande cifose. Entretanto, aí ele coloca um peso aqui, o que vai acontecer? Vai ter um equilíbrio entre costas e peitoral. Ok, aconteceu isso. Mas, turma, lembrando que a gente ainda tem uma gravidade muito densa aqui, ó, daqui para baixo. E mesmo ele tentando aqui nessa quarta imagem, tentando amenizar, notem que mesmo assim ainda há uma sobrecarga que o coloca para baixo. Aí a pergunta que eu faço para vocês: qual seria talvez a outra forma de amenizar uma situação dessa? Necessariamente a gente não tem como falar assim, olha, a melhor forma seria essa. A melhor forma seria o cara tentar parar, descansar e tirar essa mochila. Mas você vai me dizer que isso, em um confronto, um policial vai parar com isso? Não. Well, você está querendo falar o quê? Que a gente não tem que usar? Não, muito pelo contrário. Eu não estou dizendo que tem que usar ou que não tem que usar. Se é o equipamento que precisa ser utilizado, sim, mas eu quero mostrar o quanto isso é prejudicial. E aí são coisas que a gente não pode mudar. Qual é a ideia, então, que você está querendo falar? Que a gente não tem para onde escapar, que é fortalecer toda a nossa região, tanto de core, né, região abdominal, para poder suportar isso, quanto a região de dorso. Então, a gente se preocupa muito, né, na parte mais anterior e esquece muito dessa parte posterior. Então, mais uma vez, por que grande parte dos policiais tendem a ter problemas de lombar? Cara, tá aqui. Tá aqui, é simples. A hernia de disco vem daqui. Agora, isso a gente está falando de um período talvez curto ali, mas imagina ao longo dos anos fazendo sempre essa mesma atividade, utilizando sempre essa carga para mais. E lembrando que com o passar do tempo a gente realmente tende a ficar aí um pouco
mais fragilizada, perdeu um pouco da massa muscular, os discos, de fato, já vêm sendo deteriorados. Cara, essa é a vida de um policial e ainda assim existem críticas em relação a isso. Então a gente está trazendo um modelo aqui, de fato, de como é propício acontecer uma hernia de disco tanto lombar quanto torácica, quanto da cervical. Olha o pescoço do Bahia como está totalmente desalinhado. E a gente já consegue ver aqui. Já começa a ter uma anteriorização entre a orelha e o ombro. E aí vocês viram que o mais correto deveria ser a orelha dele estar aqui, passar por todo, apesar que o ombro dele está alinhado. O ombro dele está alinhado com o cotovelo, com o tocântara, com o joelho e com o pé. Ok. Mas aí a gente já percebe que ele, para compensar, ele anterioriza, né? Joga aí a cabeça um pouco mais para frente. Então, até então, tá ficando claro, galera? Eu tô falando sobre a hérnia de disco e por que isso tende a acontecer.